2. Mas abre comigo lá em Tiago, final da Bíblia aí, Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Quero estar falando sobre sabedoria nessa noite. Esse tempo breve que nós temos aqui, mas importante. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então não perca tempo, mesmo nos breves momentos. Esteja atento aí ao que a palavra de Deus nos diz. Agindo com sabedoria divina diante dos obstáculos da vida. Esse tema que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Tiago capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Os dois tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Esse pequeno texto aqui de Tiago nos revela coisas preciosas para a nossa vida, para agir com sabedoria diante das inúmeras decisões que nós temos que tomar. Todos nós que estamos aqui, todos nós que temos vida, o tempo todo nós temos que estar tomando decisões, né? Hoje você decidiu vir até a igreja, alguns decidiram não vir. Você decidiu que roupa você escolheu para estar vindo, né? O pastor Júnior e eu escolhemos uma camisa quase igual aí, para virmos à casa do Senhor. Nós temos que escolher aquilo que nós iremos comer, nós temos que escolher o que nós vamos fazer no final de semana, pequenas escolhas, mas também decisões maiores, escolhas maiores, né? Os investimentos que nós temos que fazer, o cuidado com nossos recursos financeiros, aqueles que irão se casar, a profissão a escolher, são decisões que nós precisamos tomar o tempo todo em nossas vidas. E nessas horas, nesses momentos, sendo elas pequenas decisões ou grandes decisões, nós precisamos agir com a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, diante desses obstáculos que nós temos que enfrentar todos os dias, para que nós venhamos a colher melhores resultados provenientes da sabedoria de Deus nas nossas decisões. Isso é importante. E Tiago, ele nos mostra aqui esses dois tipos de sabedoria. A mundana, né, onde as pessoas acham que são sábias, né? Elas se acham sábias e tomam decisões mundanas, tipo levar vantagem em tudo. São decisões que Tiago nos fala aqui que é demoníaca, né? Que não são decisões de Deus, são decisões demoníacas, são decisões mundanas, decisões que não pensam no bem comum de todos, né? São decisões que vão contra a palavra de Deus. Nós temos agora no Brasil está ocorrendo aí uma decisão que será tomada, né, importante, a condenação de alguns militares. Eu considero um absurdo isso, porque quando você busca o currículo das pessoas que estão sendo julgadas,
por bandidos, né? Não tem como você esconder isso, negar isso. Nós temos um grupo de pessoas bandidas, corruptos, julgando um grupo de militares. Isso é um absurdo dos maiores. Eu tenho 58 anos, eu já acompanhei muito a política do Brasil. Muito, muito, muito. E eu sei muito da história política do Brasil. E esse momento está sendo um dos piores momentos do Brasil. Nós que já temos uma idade... Eu vivi a época do militarismo, peguei um pedaço do militarismo, e depois o início da democracia, e hoje nós vivemos um dos piores momentos da história do Brasil. Uma história muito sombria. Nós vivemos uma pré-implantação do comunismo no Brasil. E eu, como pastor, eu tenho que me posicionar. Um pastor verdadeiro, irmãos, ele não pode ficar em cima do muro. O pastor, ele foi chamado para se posicionar. Imagina Jesus chegando e não confrontando os líderes religiosos. Imagina o profeta Natan chegar e não confrontando Davi. Então, assim, são decisões que serão tomadas. Nós já sabemos qual será, né? A condenação daqueles militares é um fato já consumado, né? E são decisões demoníacas. E nós, como igreja, precisamos lutar contra isso e nos posicionar realmente. Não tenha medo de se posicionar. Eu não tenho medo. Eu não devo nada a ninguém. E eu, como pastor, eu preciso me posicionar, que eu sou um formador de opinião. E nós temos conhecimento para isso. Então são decisões que Tiago fala, mas não é isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar para nós aqui sobre as decisões que nós precisamos tomar. Então você que é cristão, você vai seguir a palavra de Deus nesse livro de Tiago. Então, de acordo com essa sabedoria mundana aqui, ela produz confusão e maldade. Nada mais além disso. Né? Tiago fala que essa confusão, essa sabedoria mundana, não espiritual, ela produz maldade e confusão. Né? Não há paz. Né? Nós percebemos que no Brasil não há paz. E na medida do possível eu tenho orientado as pessoas que me procuram ou que eu posso falar, eu oriento, né? Aí cabe a elas seguir ou não a minha orientação, aí já não faz parte da minha... O meu trabalho é orientar somente isso, né? Mas a sabedoria celestial que Tiago nos aponta também, de Deus, né? Ela é pura, ela é pacífica. Ela é gentil, ela é cheia de misericórdia, ela produz bons frutos. Então nós precisamos saber, ter esse conhecimento para que nós venhamos a ter um resultado melhor em nossas vidas. Todos nós. A sabedoria de Deus, ela nos dá resultados melhores. E isso que nós estamos fazendo aqui. Que pena que as pessoas participam tão pouco dos cultos de meio de semana, que nós temos estudos mais específicos, né? E a gente aprende através disso. Que pena, né? Que sempre, em todas as igrejas, as frequências no meio de semana são muito poucas, a não ser que nós fizéssemos campanhas, como o pastor Júnior falou aqui. A gente está precisando fazer campanha de alguma... Aí as pessoas vão porque ela tem um interesse egoísta. Você vê que interessante? Para obter algo, né? E aí é o contrário, as pessoas são tão inocentes que elas tentam buscar algo de Deus, sendo que Deus já nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Nós não precisamos buscar, nós já somos abençoados. Mas o brasileiro, como disse um amigo meu muito antigo, ele gosta de ser enganado. E vamos lá. Mas essa semana eu achei um fato interessante, que o pastor Júnior pode me ajudar mais ainda, que ele é psicanalista. Um pensador, ele apresenta um contraponto sobre a inteligência emocional, que eu quero fazer um paralelo com esse texto de Tiago aqui, que a inteligência emocional está em pauta ainda, pastor Júnior? A inteligência emocional hoje ela já passou, ela tá em pauta ainda. A inteligência emocional ela está em pauta, é algo que se fala muito entre os terapeutas, os psicanalistas, e a Bíblia ela nos traz isso há muitos e muitos anos aí. A Bíblia já nos mostra essa. Só que esse pensador, ele trouxe um contraponto que eu achei interessante. Ele afirma que não existe inteligência emocional, porque
A emoção por si só, ela não age com inteligência. Olha que pensamento. Ele afirma que essa inteligência emocional que tanto está em pauta, ela não existe na sua gênese, porque a emoção, ela não age com inteligência. A emoção, ela age pura e simplesmente através dos sentimentos. Você perde um ente querido, por exemplo, você pode fazer de durão, mas você vai chorar, você vai sentir. Ah, eu sou treinado. Não quero dizer que os psicanalistas, os terapeutas, eles vão te preparar para você enfrentar melhor essas situações. Mas a emoção, ela vem de dentro. Você não consegue controlá-la. Por isso que no Brasil há muitas pessoas depressivas, porque talvez tenta transparecer algo que não é. Então você tem que deixar aflorar os seus sentimentos de uma forma muito natural. Você não tem como sucumbir os seus sentimentos. Então a inteligência emocional, ela é uma ferramenta que pode ser usada pelos terapeutas, pelos psicanalistas, mas ela tem um limite, irmãos. Por isso que você de vez em quando vê um psicólogo que tirou a vida da esposa, ou ele fez um ato, porque uma pessoa preparada como essa, ela jamais iria cometer um ato, um fato desse. Você não consegue controlar a sua emoção. É impossível. No casamento do Juninho, quem esteve lá percebeu, né? Que eu estava dando uma de durão ali, né? Mas no momento que a gente rompeu um período de 30 anos quase aí, que ele ia para um outro caminho, né? Eu desabei ali, né? Desabei, todos que estiveram ali perceberam que você não consegue controlar as emoções por si só. Você pode até tentar, mas não vai conseguir por muito tempo. E aí eu anotei aqui, a inteligência emocional, o pastor Júnior vai me ajudar se eu tiver errado em alguma coisa aqui. É a capacidade de reconhecer, olha só que interessante, inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e gerir as próprias emoções e as dos outros de forma eficaz, permitindo tomar decisões conscientes, construir relações saudáveis e alcançar objetivos pessoais e profissionais. Foi desenvolvida por Daniel Goleman, psicanalista americano. Então ela é uma ferramenta, eu não quero dizer que não é. Ela é uma ferramenta, mas eu vou concordar com esse pensador que contrapôs essa inteligência emocional, dizendo que ela é limitada. Ela tem um limite de atuação. E aí eu quero trazer aqui para você também os pilares que a sustentam. Ela se sustenta em alguns pilares. Autoconsciência, que eu quero depois trazer a Bíblia para você entender onde eu quero chegar aqui. Autoconsciência, reconhecer as próprias emoções. Eu preciso reconhecer as minhas emoções. Então isso é chamado de autoconsciência. Autorregulação, controlar impulsos e emoções. Automotivação, usar as emoções para se impulsionar. Você usar as emoções, suas emoções, vai pensando aí, Júnior, se eu tiver alguma coisa errada aqui, você me corrige. Você usar as suas emoções para te impulsionar, para auto-impulsionar a sua vida. Empatia, perceber e compreender as emoções dos outros, ter empatia com os outros, né? Isso é importante. E habilidades sociais, interagir eficazmente com os outros. Então, autoconsciência, né? Reconhecer as suas próprias emoções, isso é importante. Autorregulação, controlar os impulsos e as emoções. Automotivação, usar as emoções para se impulsionar. Empatia, né? Perceber e compreender as emoções dos outros. E habilidades sociais, interagir eficazmente com os outros. Esses são os pilares que os estudiosos aí dizem que sustenta a inteligência emocional. Agora que eu quero entrar na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela já trata desse assunto desde sempre, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa em nossas vidas. Se você aplicar a palavra de Deus na sua vida, esses pilares da inteligência emocional vai fluir naturalmente na sua vida.
A palavra de Deus lá no Salmo 1 diz: como é feliz o homem que teme ao Senhor, né? É como uma árvore. O salmista vai descrever como que é o homem que estuda, que medita na palavra do Senhor. E Tiago, nesse trecho aqui, nesses pequenos versículos aqui, ele nos apresenta aquilo que os estudiosos aplicam na vida das pessoas. A palavra de Deus já nos mostra, já nos direciona, para que nós apliquemos em nossas vidas e sejamos sábios. Primeira verdade: seja sábio através das suas atitudes. O versículo 13: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Isso é autoconsciência. Reconhecer as emoções e aplicar na sua vida diária. Quando nós temos o entendimento da palavra de Deus e aplicamos a nossa vida diária, nós estamos aplicando a autoconsciência, o primeiro pilar da inteligência emocional. Vejam só, alguns textos aqui entre tantos. Não deixe o sol se pôr sem apaziguar a sua ira. Isso é autoconsciência. É reconhecer as minhas emoções e aplicar. Olha, eu tive um problema com a minha esposa. Aí a Bíblia diz: olha, não deixe para amanhã. Resumindo, resolve esse negócio hoje. Não andem ansiosos por coisa alguma. As pessoas são ansiosas hoje. Ansiedade é algo que domina a vida das pessoas. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso aí é inteligência, é autoconsciência, é ser sábio através das suas atitudes, das nossas atitudes. Isso aí, quando nós aplicamos a palavra de Deus com sabedoria na nossa vida, no nosso cotidiano, nós iremos colher bons frutos, como a palavra de Deus aqui nos diz. Você não precisa ir para monte. As pessoas hoje gostam de tentar manipular Deus, né? A gente não manipula Deus. O fato de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Então, pode ir para o monte orar. Você pode orar no monte, pode orar dentro do seu carro, pode orar dentro do seu quarto, da sua casa, onde for. Porque Deus, ele não está limitado a lugares. Então seja sábio através das suas atitudes. No versículo 13, segundo pilar, que é a autorregulação que fala. Aí eu trago aqui como tema para o segundo argumento dessa noite: vivam de forma a agradar a Deus. Pense nas coisas do alto. Paulo já fala, né? Se tiver coisas a pensar, pense nas coisas excelentes, coisas do alto. Olha o versículo 14 ao 16. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, irmãos, quando nós vivemos de forma a agradar a Deus, controlando os impulsos e as emoções, que é o segundo pilar da inteligência emocional, né? Nós iremos agradar a Deus, controlar. Quem não tem raiva aqui? Todo mundo. Quem tem, né? A gente vê um caos. Eu falei para Joelma, Joelma, quase a gente foi pego aí nesses que estavam, porque eu fui lá na frente do quartel lá eu e a Joelma, nós somos um que fomos lá defenderam a nação. Eu não sou bandido, quem me conhece aí, não sou perfeito, mas terrorista, bandido eu não sou. Mas eu estava lá por quê? Porque eu queria defender a nossa nação, defender o futuro dos nossos jovens. Tudo que nós fazemos, irmãos, é para o outro. Então, viver de forma a agradar a Deus, pensar nas coisas do alto. Lá em Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 8, vai falar isso. Né? Eu quero até ler Romanos. Tá. Coloca aí no telão, Junior, Romanos 8. Romanos 8, do 1 ao 8, olha só.
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Agora o versículo 5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então é importante isso. Aí Paulo lá em Filipenses 4:8 diz que tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, tudo que for excelente, pense nessas coisas. Então é simples. É muito simples nós termos uma vida para agradar a Deus. Então, precisamos agir com inteligência emocional, né? Vamos dizer assim. Quando nós vivemos para agradar a Deus, aplicando a autorregulação, que é os que os especialistas dizem aí, nós agradamos a Deus e consequentemente nós teremos uma vida agradável, uma vida de paz. Terceiro, isso é interessante também, dentro do texto que nós estamos trabalhando aqui: jamais aceite migalhas, pois o Deus a quem você serve é um Deus de pequenas, mas também de grandes coisas. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 19, vai trabalhar isso. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e o de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só não for acompanhada de obras, está morta. Então é interessante, porque há muitas pessoas que até dizem que servem a Deus, mas vivem aceitando o menos de Deus. O Deus que nós servimos é de coisas pequenas, mas também de coisas grandes. E aí entra o terceiro pilar, que é a automotivação. Usar as emoções para nós nos impulsionar, para nós colhermos resultados pequenos e também resultados grandes. O Brasil o grupo dominante, irmãos, agora entrando numa questão própria de coletivo, o grupo dominante político aí já está aí há mais de 20 anos. E sabe o que o comunismo, se tiver alguém adepto ao comunismo aqui, não tem problema nenhum, eu sou bem tranquilo. Mas o comunismo, ele age dando migalhas para pessoas. A gente precisa estudar um pouco sociologia. Falta isso, né, irmão Deto, nas escolas hoje. A escola hoje não ensina sociologia, isso é maravilhoso. O comunismo, ele te dá migalhas, faz você se contentar. Aí eu fico pensando, sabe? Eu fico preocupado quando um país se gaba, fica se gabando que acabou com a fome do Brasil. Tiramos o Brasil do mapa. Irmãos, em pleno século 21 a gente ainda está pensando em acabar com a fome. Isso aí é uma coisa mínima, é migalha. Nós somos cristãos, nós servimos um Deus grande, um Deus poderoso. Aí você acha que Deus está feliz? Se a pessoa eu afirmo categoricamente, se a pessoa tão somente servir a Deus, ela jamais passa fome. Eu duvido se chegar um irmão aqui precisando de um alimento, se a igreja na hora não se levanta e... Jamais. E aí a gente fica... o Brasil saiu do mapa da fome. Isso é pensar pequeno, é aceitar migalhas. E a gente precisa evoluir
Deus não se impressiona com vitimismo. Tiago ele fala aqui sobre a fé, que é o combustível para nos impulsionar para a vida, para uma vida grande, uma vida, eu penso grande, eu sou uma pessoa simples, bem pequena, mas eu penso grande por causa da palavra de Deus que me direciona. Ontem eu falei em casa, falei, Gibito, a igreja lá está sendo preparada para vocês pegarem e fazer muito mais. O que eu estou fazendo até aqui, daqui uns dias eu vou passar o bastão aí, outros que seguem. É assim que tem que ser feito, fazer melhor do que aquilo que eu consegui na palavra de Deus, irmãos. Então isso serve em todo o contexto que nós temos. Então não aceite migalhas, lute. Os jovens de hoje lutem, porque o mundo, a sabedoria mundana, ela vai oferecer uma bolsinha para o estudante ali, aí o coitado do estudante recebe R$200 ali, fica a vida toda dependendo do governo. Não dependa de Deus. De Deus. O crente tem que ser sacudido. Esse é o crente que Deus gosta. Uma igreja vibrante, uma igreja poderosa, ela vai abençoar. Chega um irmão precisando, eu fico maluco, irmãos, que a igreja deveria fazer muito mais ainda. A bênção financeira, a prosperidade, ela não é um pecado não, como alguns tratam aí. É pecado? Não é pecado. Deus ele quer nos ver grandes, para que você possa abençoar vidas. Isso é a automotivação. Seja motivado. Ontem eu cheguei, eu trabalho até meio-dia, 1h para as pessoas aí, depois eu vou para a igreja, trabalhar para a igreja, né? Ontem eu cheguei tão cansado, fazendo um serviço duro, pesado lá. Cheguei ontem, desabei, deitei, 4 horas, levantei e falei, hoje eu não vou fazer nada não. Aí fui lá para a obra, cheguei lá e ainda fiz, que ia ter 7 horas lá. Isso é automotivação para um bem comum. Estamos quase finalizando lá o banheiro feminino, já está quase pronto. O mês que vem usar ar-condicionado da Estera ali, ó. Isso é pensar grande, irmãos. Não é pecado, não. Não é pecado. 4º e 5º pilar juntos aqui, eu uni. Empatia e habilidades sociais. O 4º e 5º pilar da inteligência emocional aí. Deus nos chama para o crescimento, portanto, vamos produzir, irmãos. A parábola dos talentos é isso. Deus ele dá 5 para 1, 4 tem que produzir, o crente tem que produzir. A palavra de Deus diz que aquele que não produz, corta, joga, lança fora. É necessário produzir. Deus nos chama para o crescimento, portanto vamos produzir. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, crescimento saudável, produzir, né? A empatia, habilidades sociais. Deus nos chama para crescimento, produzindo bons frutos, para abençoar as pessoas. Todas as nossas ações devem ser para abençoar vidas, utilizando os nossos dons e talentos para o bem da comunidade. O pastor Júnior, alguns domingos atrás, ele trouxe uma fala aqui que eu capturei para mim ali. Eu estou iniciando um trabalho e é uma jovenzinha tão simpática. Ela é recém-formada na área de construção técnica, em construção. E deparou comigo ali, né? 40 anos de obra. Imagina. E eu estou fazendo de tudo para abençoá-la. De tudo.
de tudo que for possível, para que ela cresça, né? Graças a Deus que ela pegou um construtor igual eu, que eu quero abençoar, e eu quero também abençoar e aprender com ele. Sabe o que é gostoso, jovem? Que você aprende com ele também. Jovem traz coisas, ideias maravilhosas, né? Aí quando você faz essa interação com ideia nova, a coisa flui. É gostoso, né? E a gente ali, ela é tão simpática, a menina. Crescimento, produção em toda a nossa vida. Então, onde você trabalha e abençoa as pessoas, produza. Jamais tenta ser pedra de tropeço na vida de alguém. Todas as nossas ações devem ser para abençoar, como o Tiago está dizendo aqui. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável, compreensiva. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Isso, irmãos, é orientação de Deus para as nossas vidas. É tão simples. Nossa família tem vivido um tempo de paz e sem muito alarde, vamos dizer assim, porque é muito simples. Já passamos por períodos de lutas bastante grandes, mas temos vivido um tempo de paz. Então precisamos abençoar vidas. E o meu desejo realmente é que a gente não leva nada dessa vida, né? O nosso maior fruto é poder abençoar. Isso é maravilhoso. Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Então faça isso. E quando a gente faz isso, quando a gente abençoa, a gente é abençoado. Essa matemática de Deus, ela é difícil de interpretar pelo mundo, né? Essa matemática de Deus, o mundo não conhece essa sabedoria divina. Que a sabedoria mundana é obter vantagem em tudo. Essa é a sabedoria mundana. A sabedoria de Deus, que dá resultado duradouro, é você abençoar pessoas, abençoar vidas, você ser correto. Essa é a sabedoria que dá resultado e que vai trazer bênçãos para a nossa vida. Então, as suas ações devem ser nessa direção, irmãos. Abençoa. Abençoa seu vizinho. Abençoa aqueles que trabalham com vocês, com você. Abençoa a sua igreja. Quando nós agimos dessa forma, nós somos automaticamente abençoados. Aí você não precisa ir se quiser ir para o monte, pode ir, mas nem precisa ir para o monte. São coisas simples que trazem um resultado muito abençoador para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? E você aí que é de outro posicionamento político, aí me perdoe, tá?